Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao palpite da Loteca Golden. Loteca de 11,63, estimativa de prêmio de R$ 200 mil. Vou começar fazendo uma crítica à Caixa Econômica pela demora dos resultados. Foi lançado aí o resultado somente hoje, às 14h50 do dia 11. Não sei por que eles tratam tanto a Loteca, uma loteria que é a loteria mais igualitária, mais promissora de todas as loterias do mercado, uma das únicas loterias que 50% é sorte e 50% é análise. Eu fico assim muito triste com a Caixa Econômica, para não dizer outra coisa, principalmente com os diretores que levam uma má impressão para essa loteria. A demora é inadmissível. Uma loteria que poderia dar o resultado logo após os jogos acabarem, meia-noite já ter o resultado, mesmo dia. Na verdade, dia seguinte, né? Meia-noite, dia seguinte. Mas hoje ela demora mais de 24 horas para sair o resultado, dando uma impressão duvidosa da loteria, deixando a entender que os analistas da Caixa Econômica são péssimos analistas, coisa que não é verdade, que eu sei, que eu conheço alguns. São excelentes pessoas, são capacitadas, são pessoas de primeira linha e não tem desculpa para essa demora, uma vez que o sistema é o mesmo, uma vez que não tem o que dizer que vai pegar resultado lá da Ilha da Conchinchina a barco, a remo, por isso que tem que ficar aguardando chegar os palpites daquela localidade. É uma pena. Mas então vamos ao que interessa, vamos aos palpites da Loteca Golden. Vamos então aos jogos. O nosso primeiro jogo é o Manchester City contra o Manchester United. Lembrando a vocês que vamos fazer aqui nossos 4 triplos. Não vou comentar depois esses triplos. Nesse primeiro jogo, Manchester City contra Manchester United, nós temos aqui, no caso, um clássico. Esse clássico é até conhecido como Manchester Derby. Daí é que veio a polêmica da torcida dos Hooligans, né? Hooligans, na época aí de 1970 até 1980, houve vários confrontos que teve que ter uma mudança drástica em 2012 por essas torcidas se degladiarem entre si. Mas hoje em dia já está mais controlado. Em relação a esse jogo, é um clássico, como a gente sabe. O Manchester City ele tem alguns desfalques importantes para esse jogo, por isso nós vamos jogar nosso triplo aqui. Já nosso segundo triplo vai ser no jogo de número 8, Bolonha contra Fiorentina. Bolonha contra Fiorentina, ele vai jogar ainda Bolonha contra o Benfica e o Fiorentina contra o Lask. Nós temos aqui dois times de excelente capacidade, mantendo o confronto aqui. O Fiorentina está em quarto, o Bolonha está em oitavo. Vai ser uma disputa de clássico. Por isso, escolhemos esse jogo para triplo também. Já o jogo de número 11, Vila Real contra Real Betis. Esse jogo é aquele famoso jogo dos times que não mantêm uma regularidade. Vila Real ainda está em quinto, o Betis está em 11º. Inclusive, o Vila Real perdeu seus 2 últimos jogos. O Betis vai jogar aqui, no caso, amanhã, contra o Petroclube. Jogou contra o Barcelona, conseguiu arrancar um empate. Então mostra que não é um time fraco, porém não é um time regular também. Não? Se fosse, não estaria em 11º. Vamos gastar o nosso terceiro duplo nesse jogo. E nosso último duplo, quarto duplo, dando o valor total desse jogo de R$ 121,50. Vamos jogar no jogo de número... O Frankfurt está em segundo, o Leipzig está em terceiro. São dois times aqui de bom histórico, apesar que o Leipzig perdeu seu último jogo agora contra o Aston Villa, e o Frankfurt vai jogar contra o Lyon amanhã. Por isso, pela regularidade, e o Leipzig tem uma pequena vantagem aí de jogar em casa, nós vamos colocar esse jogo como triplo. Agora vamos para os times âncoras, aqueles times que têm 100% de ganho. Lembrando a vocês que a loteca é uma loteria. Tudo pode acontecer, por isso que existem as zebras, né? Nosso primeiro jogo é o Milan contra o Genoa. Vai aqui a nossa primeira âncora, porque tudo leva a crer que o Milan, ele é o favorito, ocupando a 7ª posição, e o Genoa 14º. Ele ganhou aqui os seus 3 antepenúltimos jogos, perdeu só para o Atalanta de 2-1, e o Genoa já vem de um empate com o Torino e um ganho com o Udinese. Ganhou, ou melhor, empatou, na verdade, com o Cagliari e com o Como. Para esse jogo, como está sendo um jogo realizado em casa, né, nós colocamos aqui
coluna de número 1, então, para esse jogo. Vamos ao próximo jogo, então. Jogo de número 10, Alavés contra Atlético de Bilbao. Atlético de Bilbao é o favorito, por isso estamos colocando como âncora, coluna de número 2. Ele vem aqui numa sequência de vitórias, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias. Ele está ocupando aqui o Atlético Bilbao a 4ª posição, enquanto o Alavés está na 16ª posição e vem numa sequência de 3 empates, sendo aqui com uma derrota para o Miner, que foi uma decisão na verdade, e depois perdeu para o Atlético de Madrid 2-1 e perdeu para o Villarreal de 3-0. Vamos aqui nos arriscar colocando coluna de número 2, então. Jogo de número 12, então, que faz o Southampton contra o Tottenham. Vamos de âncora aqui no Tottenham, favorito para esse jogo. Vamos verificar aqui. Nós temos aqui uma sequência de 2 derrotas para o Tottenham, 2 derrotas para o Southampton. O Tottenham está ocupando a 11ª posição e o Southampton a 20ª. Definitivamente aqui o Southampton ele realmente não tem condição para esse jogo. Mesmo sendo um jogo em casa, ele perdeu em casa para o Liverpool. Tudo bem que o Liverpool é um time superior. Perdeu, no caso, para o Linceard já é um time que está aqui na 16ª posição, por isso escolhemos fazer aqui o âncora com o Tottenham, que já tem uma tradição maior. Agora indo para o nosso último âncora, jogo de número 13, Chelsea contra Brentford. Nós vamos fazer aqui o Chelsea como time principal e favorito. Nós não temos dúvida para essa escolha, sabendo que o Chelsea está ocupando a 2ª posição, o Brentford está ocupando a 9ª. O Chelsea vem de uma sequência de 5 vitórias. O Brentford vem uma sequência somente de 1. Perdeu depois para o Aston Villa de 3-1. Venceu do Leeds, empatou com o Everton. Lembrando a vocês que ele joga em casa. Por isso, nós vamos de coluna de número 1. Vamos então para o jogo de número 2. Rayo Vallecano contra o Real Madrid. O Rayo Vallecano, ele vem de 2 vitórias consecutivas, está ocupando aqui a 12ª posição. Analisando essas vitórias, são de times muito fracos. Lembrando, inclusive, que está inserida aqui uma segunda Copa aqui, né? Segunda divisão. E o Real Madrid já é um time tradicional, tem um equilíbrio maior em seus jogos, leva esse favoritismo aqui. Por isso nós vamos aqui então de coluna de número 2 para esse jogo. Vamos ao próximo jogo então, o jogo de número 3, Lecce e Monza. O Lecce não é um time muito confiável, está ocupando a 16ª posição, o Monza a 19ª. Ambos estão jogando com muita irregularidade, não passando, quando jogam no mano de campo, de um empate. Por isso, para esse jogo, nós vamos de coluna do meio. Vamos ao próximo jogo, o jogo de número 4, Parma contra Verona. Parma está ocupando a 13ª, Verona 18ª posição. O Parma ele perdeu para o Inter, um bom time, conseguiu um empate com o Lazio, que é um time regular, e o Atalanta ele perdeu de 1-0. Já o Verona ele vem de uma sequência de 3 derrotas. Por esse motivo, considerando que o Parma vai jogar em casa, eu vou de coluna de número 1. Vamos então agora para o jogo de número 5, PSG contra Lions. O PSG está ocupando a 1ª posição, o Lions a 5ª. O PSG vem de uma vitória contra o Sandburg, um empate com o Al-Shahir e contra o Nantes. O Lions vai jogar com o Frankfurt ainda, com o Angers. Ele ganhou de 3-0 e ganhou do Nice de 4-1. Esse jogo aqui, podemos dizer que é um clássico. Para esse jogo, eu vou de coluna do meio, contra todas as hipóteses de PSG ser o favorito. Vou acreditar no Lions aqui. Vamos ao próximo jogo, então.
o jogo de número 6, Atlético de Madrid contra Getafe. Getafe está ocupando a 15ª posição, Atlético de Madrid a terceira. Atlético de Madrid vem com mais de 6 vitórias consecutivas. Para esse jogo aqui nós não vamos perder tempo, vamos de coluna de número 1. Vamos ao jogo de número 7. O Brighton contra o Crystal Palace. O Brighton está ocupando aqui a 7ª posição, o Crystal Palace a 17ª posição. Nós temos aqui no último jogo do Brighton um empate de 2-2 contra o Leicester, contra o Fulham perdeu de 3-1 e contra o Southampton empatou de 1-1. E já o Crystal Palace contra o Manchester City empatou de 2-2, ganhou do Ipswich e empatou com o Newcastle. Bem, para esse jogo aqui, o Brighton ele está ocupando a 7ª posição, vai jogar em casa, tem um histórico de aproveitamento em casa bom e por esse motivo nós vamos aqui de coluna número 1. Bem, vamos às considerações finais então. Fica aqui o resumo dos nossos jogos para vocês fazerem seus palpites, querendo ou não mudar alguma coisa.